Quando eu falo a minha história, mano, sempre, em todo lugar que eu falo, é uma coisa assim que eu sempre gosto de dizer que o que eu passei, mano, eu agradeço muito a Deus pelo que eu passei. Aí as pessoas falam, ah, mas por que tu passou por um momento de um tratamento tão complicado e tu agradece a Deus? Porque foi o divisor de água na minha vida, mano. Entendeu? Eu era um cara assim que tem gente que tá acompanhando a live aí sabe, mano. Vai até comentar. Mano, eu era muito farreiro, mano. Saía muito, bebia muito. Na época fumava também. Então, tipo, era muito moleque. Né? Hoje, eu ainda acho que eu ainda sou um pouco moleque, mas na época eu era demais, pô, imaturo demais. Então, dava muito trabalho. Então, tipo assim, foi algo assim que mudou minha vida. Que quando eu adoeci, mano, quando eu adoeci, foi ali que eu comecei a mudar, entendeu? Então, tipo, se eu sou o que eu sou hoje, se eu penso o que eu penso hoje, se eu tenho algum amadurecimento, se eu tenho um jeito de pensar, de agir, foi pelo que eu passei, mano. Porque a gente descobrir que a gente tem câncer, entendeu? E novo, entendeu? É um impacto muito grande, cara, na vida. Eu lembro assim, cara, que isso passa muito em filmes e a gente vê assim, ah, só em filmes, mas é exatamente o que acontece na hora, mano, sabe? Eu lembro benzinho, eu tava no hospital, indo atrás de exames e tudo mais, aí chegou um dia que chegamos no hospital, levei meu exame, e aí foi lá que foi a porrada, a primeira porrada. O médico falou, olha, a tua situação saiu de grave para gravíssima. Tu pode estar com linfoma leucemizado ou leucemia, entendeu? E aí, aquela hora ali foi a hora assim que, cara, ficou tudo em silêncio. O médico falando, pá, 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 pá. Eu lembro só da boca dele mexendo. E aí, eu tava com meus pais nessa hora, eu olhei pro lado, aí eu vi a minha mãe começando a desabar, entendeu? O meu pai é um cara assim que ele, cara, eu acho que pra todo mundo que conhece ele é um exemplo de força, mano. Então eu olhava pra ele, eu nunca pensei que ia ver meu pai daquele jeito. Ele tava, tipo, o olho dele ficando vermelho e, tipo, dá de perceber que ele tava, assim, tipo, um passo pra desmoronar ali. Entendeu? Mas ele se segurou, mas eu via ele, eu via que, tipo, assim, tava. E, tipo, assim, foi um baque muito grande. Entendeu? Então, eu só ouvi o médico falando, não sei o quê, 2 anos de tratamento e tal. E isso, tipo, na melhor hipótese, 2 anos de tratamento, a vida dele vai parar e tal. Pô, naquela época eu tava, tipo, tava começando a abrir portas pro lado da contabilidade para mim, Uhum. né? Eu recebi uma proposta, eu recebi um convite, aí eu tava, caralho, convite e tal, proposta. Aí veio esse baque, pô. Ou seja, tudo que tava aparecendo ia fechar a porta para mim, porque não ia poder mais fazer, eu tava doente. Então, é, eu fiquei assim, sem saber, sem ter reação na hora. Eu não tive, tipo, não caiu a ficha pra mim na hora. Foi cair a ficha pra mim depois só, porque aí o médico terminou de falar e tal, não sei o que. A enfermeira, que era uma amiga da família, assim, tirou a mamãe da sala, que a mamãe começou a chorar. E a gente saiu, depois de ter conversado, saiu e aí o papai, não, isso aqui tá bem? Eu falei, não, tô. E tipo, fui andando, cara, fui andando, porque, não sei, eu tava tentando assimilar o que tava acontecendo, né? E entramos no carro. Naquela época, o meu avô tinha passado por uma situação muito difícil. Ele quase, hoje infelizmente faleceu, mas na época ele tinha saído de uma situação muito complicada. Ele realmente quase morre e saiu. E tipo, ele estava em recuperação já na casa dele e tal. A única coisa que, quando eu entrei no carro, lembrei disso. E aí no caminho do carro, aí eu despenquei. Aí comecei a chorar, chorar, chorar. Chorei, mas chorei muito mesmo, mano, sabe? E aí o papai falou, chora, chora, porque é isso mesmo, Uhum. tem que colocar isso pra fora e tal. Aí eu chorei muito. Aí só falei pro meu pai assim, pai, só quero ver meu avô. Quero. Fica à vontade, mano. Se quiser uma água, quer uma água? Aí, cara, eu falei assim, eu só quero ver meu avô, pô. Quero ver meu avô.
E ele falou, tá, a gente vai lá. A gente foi, enxuguei meu rosto, fui lá, abracei meu avô, falei com ele e tudo mais. Aí foi corrida contra o tempo aí, cara. Tipo, tem que viajar, tem que ir embora daqui, que não tem tratamento, vai-te embora, que tá vivo agora, amanhã tu não pode nem acordar mais. E graças a Deus a gente, cara, minha família assim foi muito unida, cara. Minha família é muito unida, cara. E desenrolaram passagem, a gente foi. Cara, é a coragem, mano, pra Barretos. Cara, é a coragem, mano. Não tinha consulta marcada, nada, mano. Só a gente foi, mano. Cara, só pra gente ter uma ideia de como foi tão forte, tão rápido. Assim, quando a doença falou assim, tô aqui, foi muito rápido, cara. Porque eu saí andando, já cheguei em Brasília, já cheguei. Pousei em Brasília, cadeira de roda já. E andar contra de andar mais. E cheguei em Barretos. Graças a Deus, Deus assim colocou o seu Davi, que foi assim um cara que foi um anjo na nossa vida, porque se não fosse ele ter levado a gente na hora para um certo hospital lá, porque lá o hospital é do câncer e tem um ponto que é só de como se fosse o pronto-socorro, como se fosse tipo assim, tu tá ruim, tu é paciente de lá e te deu algum problema na hora, ele Uhum. é o pronto-socorro, tu vai pra lá. Ele me levou pra lá, eu não tinha nada lá, nada marcado. Eu fui como se fosse um paciente do hospital. E aquela situação, os caras brigaram com a gente, porque, pô, arriscou a vida e tudo mais. Mas, Uhum. cara, a minha mãe fala assim, entre ficar aqui, correr o risco, entre ficar aqui e ele morrer, e eu pelo menos sair daqui e tentar, né? É, já, como diz o outro, já tá de bom tamanho, porque Uhum. eu não quero ficar aqui e esperar ele morrer, eu quero pelo menos tentar ver ele vivo, eu quero pelo menos deixar ele vivo. Então, a gente foi. Cara e a coragem, assim, mano. Cara e a coragem. Graças a Deus, assim, a gente foi atendido pelo médico muito parceiro. E o cara, por coincidência, ele era diretor do setor onde eu seria paciente. Aí no dia ele já olhou meus exames, já falou: você se enquadra. A gente vai precisar fazer um exame lá, mas já vou te mandar uma carta amanhã, você já vai direto pra lá já. Ele fez uma carta, já mandou pro médico. No outro dia eu tava indo lá pro hospital fazer um exame, que é um mielograma. Eles colocam que a gente chama de tutano, né? Sabe o tutano lá do Uhum. Museu do Caldo? Isso a gente tem também. Então, ele coloca uma agulha aqui, o exame é bem dolorido, mano. Coloca a agulha, fura o osso, que vai lá no sangue dentro do osso, aí tira e manda para exame. Aí com 3 dias o médico veio e falou: olha, a gente hoje já tem um resultado, você tem leucemia, leucemia linfóide aguda da célula T, você tem, se eu não me engano, ele falou, parece que era 95% de chance, né, de sobrevivência, né, com transplante e tudo mais. O tratamento vai ser o protocolo BFM, que é um protocolo alemão. E no mesmo dia, eu lembro que a gente começou a fazer o tratamento, começou a tomar quimio. Cara, graças a Deus, é, meu, meu tratamento com quimio não foi muito agressivo para mim. Tipo, eu não tive vômitos, essas coisas, assim. Pelo contrário, o pessoal bagunçava muito. E quando eu vinha pra cá, pra Macapá, eles diziam assim, mano, tu tá de férias, mano? Tá maior? Eu era muito grande. Eu tô grande hoje, mano. Eu era bem maior, mano. Aí eles sempre brincavam, não, mano, eu acho que tu tá até de férias, mano. Tu tá pra lá, só volta maior. Uhum. Então, graças a Deus, assim, não tive muito efeito, mano, sabe? E bom que Colateral, tu assim, teve ruim. essas amizades aí pra levar na brincadeira, né? Pra te deixar, pra Sim, descontrair sim. mais, né? Inclusive, o Marcos Vale, não sei se ele ainda tá acompanhando. Ele é assim, eu falo assim que ele é um dos meus melhores amigos porque foi ele e o Lucas. Os dois assim eram caras assim que sempre estavam comigo. Podia estar em festa, podia estar em qualquer lugar, falava, mano, eu preciso conversar, cara. E eles tipo davam o tempo dele, porque eu tava em São Paulo, então eles disponibilizavam, conversavam comigo, tipo, me ouvia, davam conselho, me davam tipo faziam recuperar as forças, eram eles, mano. Então, são duas pessoas assim que eu acho assim que antes do tratamento e depois do tratamento se mantiveram perto de mim, durante e depois, eu acho que são só eles dois, mano, assim que tiveram antes, acompanharam tudo, se manteram sempre firme, forte, entendeu? E hoje ainda estão aí comigo. Só que
Cara, tu sabe como é a amizade, né, mano? A gente Uhum. todo dia conversa, né? Então, mas, assim, foram pessoas que estavam muito do meu lado na época, sabe, cara? Eles dois, assim, sempre me ajudavam, sempre conversavam. E eu queria falar uma experiência que eu tive lá, mano, À vontade. que eu não sei se tu é, eu não sei se tu é Pode religioso ou falar. não, Sou sim. mas quando eu adoeci, cara, eu tava descrente em Deus. Eu acreditava em Deus, mano. Eu, na época, mais novo, eu sempre fui pra igreja, coroinha, Uhum. crismado, essas coisas. Mas às vezes sempre ficava aquela dúvida, né? Será que Deus existe, essas coisas? E às vezes eu pedia a prova, aí às vezes ia rezar, pô, Deus me dá um sinal, pra eu saber que você existe e tal, do mais. E eu falo assim, cara, que eu tive uma experiência divina comigo, cara. Foi nesse ponto que tudo mudou pra mim. Foi nesse divisor de água, cara, que eu dei a costa pra Deus. E nesse dia, o que aconteceu nesse dia? Eu tava num quarto, eu me via. Cara, eu falo assim que eu fui levado, cara, pra esse lugar. Eu não digo que eu dormi, eu não digo que eu tava, não sei, inconsciente. Eu não tava nem começando, não tinha nem começado meu tratamento, ou seja, eu não tava tomando remédio, medicamento. Uhum. Então, eu me via numa sala, onde eu tava deitado numa maca, e tinham várias pessoas deitadas nessa maca. E tinha duas pessoas, assim, que ficavam ao lado de cada um na maca. E elas brilhavam intensamente, cara. Sabe aquela luz branca, assim, que você vê a forma, mas você não consegue definir o que é, né? Então, aparentemente pareciam pessoas, tipo um humano. Mas eu não conseguia ver rosto, eu não conseguia ver nada. E eles só cantavam uma melodia assim que te deixava muito tranquilo, cara. Muito tranquilo mesmo. E eles foram colocando uma luz no peito de cada um na máquina. Foi colocando, foi colocando, foi colocando. E aí os dois chegaram, um de cada lado onde eu tava deitado. E aí um fala pro outro assim, o que vamos fazer com ele? Aí o outro responde, tá tudo bem, ele é forte, ele vai aguentar. Aí colocou a luz no meu peito. Mano, naquela hora, mano, eu voltei, comecei a chorar, mano. Comecei a chorar, mano. Até me arrepio, mano, tudinho. Comecei a chorar, comecei a chorar. Aí meu pai veio, minha mãe veio. Aí eu falei o sonho pra eles. E aí, por, por divindade, mano, eles me contam uma história do vovô, que o vovô, na época, ele tinha quase morrido. Uhum. Foi TI, ficou gravemente lá. A gente chegou a marcar um dia pra se despedir dele, porque não tinha mais jeito. E aí, tipo, dentro de dias ele teve uma recuperação inexplicável, foi melhorando. E aí o papai me contou que nesse dia não, no dia que ele saiu de lá, ele falou, o vovô comentou que ele estava em coma, né? Ele falou que ele se via deitado numa sala e ele às vezes escutava vozes, tipo alguém conversando com ele, eu acho que não sei, podia ser alguns de nós, não sei. Mas ele falou que sempre via, com toda certeza, ele falou que sempre via uma luz brilhante no lado dele. Uhum. E como se estivesse reparando ele durante o período que ele estava em coma. E ele fala que. Quando o papai me contou isso aí que eu comecei a chorar mesmo. Comecei a chorar, que eu falei, ah, mano, Deus é tão bondoso, mano. Deus é tão bondoso com a gente. E, cara, eu virei a costa pra ele, eu neguei ele. E ele veio pra mostrar que tá lá do meu lado. Falou, me diz, eu tô aqui do teu lado. Eu não vou te deixar na mão. Tô aqui do teu lado. E aí foi daí, mano, que eu passei todo o meu tratamento, cara, sentindo que tudo ia dar certo já. Eu fiquei assim, eu vou passar por mais um bocado, mas Deus já falou que vai Uhum. dar certo. E eu ia fazer exame, essas coisas, exames dolorosos, mano, quimioterapia, é, a minha, eu falo que eu não tive efeito colateral ruim, mas foi muito doloroso. Mas eu sempre pensava assim, Deus falou que vai dar certo, Já foi então mais tranquilo, né? Que já é sim, mais eu ia mais tranquilo. tranquilo. Cara, tratamento, mesmo com esse pensamento, às vezes pintava aquele pensamento, cara, não quero mais isso.
Não aguento mais, todo dia. 5 horas da manhã tá lá no hospital, sai 8, 9 horas. Outro dia de novo, 5 horas. 4, às vezes acorda 4 horas da manhã pra chegar lá 5, 6 horas, entendeu? E remédio, e dor, e dor, e dor. Eu falo, não aguento mais. Um dia fiz um período lá do transplante. Inclusive, queria muito agradecer a minha doadora, que é a Marisa Fagundes. Hoje eu já conheço ela, né? Tem, acho que já tem uns 2 anos que eu conheço ela, 2 anos e meio, por aí. E inclusive tá no teu canal o Uhum. vídeo da gente se conhecendo, foi no dia do meu aniversário. Queria muito agradecer a ela, porque se eu tô tendo esse momento aqui contigo, se eu tô tendo qualquer momento na minha vida, graças a Deus e graças a ela também. Teve esse ato de bondade. Então, cara, é, Deus é muito maravilhoso, mano, sabe? Eu sempre, as pessoas me chamam para, inclusive, tá com o quê? Acho que 2 semanas eu dei um testemunho lá acho que é Morada do Senhor, se eu não me engano, é um negócio assim, o nome da igreja. Ali na frente, no lado da igreja São Pedro ali. Uhum. Fui lá, dei meu testemunho. Cara, eu sou muito grato, mano, sabe? Muito grato mesmo. Hoje em dia eu vejo que aquelas portas, possibilidades que eu tinha no passado lá de outros trabalhos se fecharam, mas abriu agora coisas, tipo, totalmente diferentes, coisas que eu gosto. E eu acho assim que, não sei, talvez eu não estaria mais feliz do que eu já tô hoje.